Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como vocês estão? Tudo joinha? Enquanto eu aguardo a Júlia Reis entrar e ela me chamar aqui, eu aproveito para me apresentar. Meu nome é Rosária Pentes Pacheco e eu sou. Tá aqui a Júlia. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre como produzir cerveja em casa. Para quem ainda não tem muita experiência, boa noite, Júlia. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Só Tudo terminando de me bem? apresentar e daí já te peço para se apresentar também. Então, Tá meu nome bom. é Rosária, eu estou meio parada no meu momento de cervejeira caseira, mas louca para voltar, desesperada para fazer coisas em panelinhas menores para consumo em casa, deliciosos consumos. E sou cervejeira profissional hoje, tenho minha própria cervejaria que chama Hildegard, cervejeira cigana, e tenho também uma empresa de consultoria que se chama Penspire. E estou aqui com minha mestra, musa inspiradora e das melhores pessoas possíveis que a gente pode ter por aqui para falar para a gente sobre cerveja caseira, que é a Júlia Reis. Júlia, por favor, conte um pouquinho sobre você e por que estamos aqui enquanto eu abro a minha Vienna Lager feita por um caseiro maravilhoso que é o Ale Gartner. Vou tomar a Vienna Lager Bom, eu dele. tenho, eu tenho uma caseira aqui também que eu tenho que avaliar daqui a pouco. Bem, gente, sim, sou eu, Julia Reis. Eu sou sócia da Sinatra Cervejaria Escola e é o perfil pelo qual eu entrei aqui, que é o @cervejaria escola, que é uma escola de cerveja que já tem mais de 10 anos. A gente dá cursos, tanto os básicos para quem está começando a fazer cerveja, como cursos já mais avançados, então vamos supor, manipulação de levedura, né? Coisas para quem já é cervejeiro, cursos complementares e de aprofundamento, além de aulas de análise sensorial, off flavors, enfim. Então a gente tem um portfólio de cursos bem completo, só que a gente nasceu como escola ensinando as pessoas a fazer cerveja. Essa sempre foi nossa missão. Eu me tornei sócia da escola, ela já existia, estava no começo, né, já era bem próxima dos meus sócios atualmente. A gente tem uma sede aqui em São Paulo, embora a gente também ministre cursos EAD, hoje em dia mais do que nunca, e em outras cidades também. E acho que a história da Sinatra, ela nasceu porque os meus sócios faziam cerveja. E a gente se conheceu porque um dia eu passei na frente, senti cheiro de mosto e falei, nossa, tem alguém que faz cerveja aqui? Porque eu já flertava com esse mundo, sabia nada, na verdade, né? E aí, Mas só que que coisa assim, mais apaixonante do que tu ver uma pessoa produzindo cerveja, assim, eu tipo, nem vi, eu senti uma cheiro de alquimia, uma mosto. panela louca que vai sair um negócio que a gente ama. Não é possível não querer aprender isso. Pois é, não, e assim, eu sabia a mecânica de fazer cerveja, mas nem pensava em trabalhar com isso. Minha formação é na área de humanas e tenho até hoje, né, uma confraria de mulheres cervejeiras aqui em São Paulo, que se chama Malte Moselles. A gente não tem mais a mesma frequência de se encontrar. E a ideia de fazer cerveja surgiu dessa confraria, que a gente degustando, recebia alguns convites e começou a participar de braçagens. Enfim, então, assim, uma das coisas que eu acho que já vou dar spoiler, eu separei várias dicas aqui para quem quer começar a fazer cerveja, mas uma delas é não se assuste, independente da sua formação, porque eu tenho uma formação superior na área de humanas, embora eu gostasse muito de química no colégio. E assim, eu acho que quem quer começar a fazer cerveja só precisa gostar de cerveja antes de tudo. Não é necessário uma formação específica. Enfim, então a nossa história da Sinatra, ela é também de cervejeiros caseiros. Embora hoje todos sejam profissionais da área, né? Os meus sócios começaram a fazer cerveja mais de 15 anos atrás. Eu comecei a fazer Olha só. cerveja, sei lá, 10 anos atrás, né? Mas hoje todos deixaram suas carreiras planejadas para
trabalhar com o ensino de cerveja e também com consultorias ou como mestres cervejeiros, no caso dos meus sócios, né? Mas a gente começou na panelinha todo mundo e a ideia do curso inicialmente era mostrar para as pessoas como já fazer uma boa cerveja. Para as pessoas não fazerem 5, 6 cervejas okzinhas, para depois Ponto começarem a bem fazer bons importante, produtos. né? Isso já é um ponto bastante importante, assim, inclusive eu estava relendo, né, um livro aqui do Gordon Strong. Depois a gente pode mostrar algumas coisas, se as pessoas quiserem, mas falando justamente isso, assim, ao invés de ficar inventando moda, tenta ser consistente em alguma coisa onde tu tenha referência, né, tanto para beber quanto para buscar receitas, etc. Mas faça alguma receita com consistência, conhecendo, entendendo o que está fazendo, sem se assustar, de fato, mas com repetibilidade, daí depois vai alçando voos mais altos, né? Mas, Ju, É, e aí? O que eu preciso para começar a fazer cerveja em casa nessa pandemia, sendo que eu não sei absolutamente nada, assim, tipo, socorro, o que eu faço? sim. Eu separei ali acho que são 7, 8 dicas, vamos ver. A primeira coisa, como eu falei, é não se assustar achando que para fazer cerveja você precisa entender necessariamente muito de química, biologia. Óbvio, essas coisas vão te ajudar lá na frente. Mas da mesma maneira que as pessoas fazem pão em casa e com suas formações, arquiteto, tararã, é a mesma coisa. Você consegue fazer cerveja em casa, independente da formação específica que você tem. Então não se assuste com isso. E também não se assuste com a ideia de que você vai precisar de muito espaço. Sim, se você quiser fazer 500 litros de cerveja, você vai precisar de espaço. Mas se você for fazer 5, 10 litros de cerveja, você pode usar o espaço que você tem na sua cozinha, que seja uma kitnet, e vai dar certo, gente. Então, antes de tudo, é não. É porque tem gente que posterga, né? Por isso que eu tô Sim. falando isso. Ah, eu vou mudar, eu vou reformar minha edícula, eu vou. Gente, pandemia tá aí, as pessoas estão mais em casa. Aproveite, porque é uma atividade que você não precisa ficar horas em volta. Então, você consegue fazer Vai isso fazendo junto outras com coisas também. e trabalhando, respondendo os e-mails. Se você conseguir fazer multitask, você consegue fazer cerveja no seu dia normal de trabalho enquanto você está fazendo outras coisas. Então, não Mulheres, então, procrastine, né? para Eu você. faço essas coisas. E Enfim, para então os é homens isso. Não treinarem multitasking. Eu sou a doida do multitasking, que é algo muito bom para o cervejeiro, porque a gente consegue ver a cerveja que está em maturação, já está fazendo uma nova, enfim. Então, isso. Segundo, acho que é isso. As pessoas têm que gostar de fazer as coisas do zero, tem que ter essa afinidade, né? Tem muita gente que fala, eu só quero beber cerveja, eu não quero fazer. Normalmente é o mesmo perfil de pessoas que não vão fazer o próprio pão, pessoas que pedem mais delivery do que cozinham em casa. É isso, pessoas que gostam mais de consumir o pronto. E também tá tudo bem com isso. A gente não vai Claro, óbvio julgar que sim. pessoas que não têm. Mas Tem essa é a gente que faz primeira até o dica. sabão, tem gente que não. Tudo bem, né? Mas Essa é a tem. primeira desculpa, dica. A pessoa que gosta de fazer coisas, que curte cozinhar para uma galera, né? Que tá nessa onda da pandemia, né? De fazer o próprio levar e fazer pão, né? Tá experimentando coisas novas em casa, que não se importa de lavar uma louça. Então, essa pessoa, primeira pessoa que Exato. vai ter o perfil de fazer cerveja. Exato, exato. E assim, essa transição é totalmente possível. Se você já faz outras coisas em casa, eu cuido do meu kefir. Ótimo. Você já está apto para fazer cerveja. Não precisa do conhecimento anterior. Agora, outra coisa que eu falo é, gente, vão atrás de uma fonte de informação. E eu falo isso, óbvio, porque a gente tem vários cursos que a gente montou hoje em dia até online, porque a gente vai começar a dar aula presencial a partir de setembro, com alguns cuidados e modificações, mas assim, montamos inclusive online pensando que está todo mundo em casa. Mas, independente do nosso curso, né? Busque informação completa para você não se frustrar. Mesma coisa, vou usar o exemplo do pão. Vou fazer pão. Eu vi ali um vídeo na internet, dei uma misturada. Meu pão não cresceu. Não sei fazer pão. Acontece muito isso com cerveja. Não, eu vi um vídeo no YouTube, etc. Mas aí eu não entendi. Ficou meio esquisita, mas. Aí você faz duas cervejas que não estão muito legais e acha que, meu Deus, é muito complicado fazer cerveja, eu não sei fazer. Gera muita frustração.
Então já procure de fato uma fonte de informação, ou um curso, ou alguma apostila de fato, para você já conhecer bem o processo. Porque, embora seja simples, tem muitos detalhes que fazem sair uma cerveja bacana, que você tem orgulho, que você fala, nossa, meu Deus, parece uma cerveja que eu compraria, inclusive. Né? A ideia do nosso curso nasceu daí, porque os meus sócios, quando eles começaram a fazer cerveja 1 milhão de anos atrás, quando a gente era jovem e magro, sem rugas, eu postei uma foto hoje, nossa, antiga, e fiquei um pouco assim, sabe? Mexida. Relaxa. Quando eles começaram a fazer, eles sempre contam de uma cerveja que eu não tomei, que eles falam que parecia uma gemada. E eu fico imaginando, Que meu espetáculo. Deus, por quê? Porque apesar deles serem doutores em bioquímica, os detalhes práticos do processo eles não conheciam na primeira cerveja que eles fizeram. E no Brasil não existia nem equipamento direito para fazer cerveja, né? Então, em vez de ficar frustrado, você gasta tempo, gasta ingrediente para fazer, vá de fato procurar um passo a passo confiável para você já ter orgulho da tua primeira cerveja, sabe? Pode não estar como você idealizou, mas vai sair cerveja. E Papel esse é e um outro ponto. caneta, faça listinha de tudo que precisa. Mise en place serve para fazer comida, serve para fazer cerveja. Exato. Quando a gente vai fazer uma receita mais complexa, a gente separa todos os ingredientes, compra antes. Se precisa de uma panela específica, a gente vai atrás, é mais ou menos a mesma coisa. Faça esse checklist completo. Os equipamentos que a gente usa para fazer cerveja em casa, eles são muito simples, mas eles requerem sim alguma adaptação. Então a gente usa uma panela e normalmente é legal que essa panela tenha uma torneira. Então, normalmente já se vendem as panelas cervejeiras porque elas vêm com uma torneirinha. Ou se faz com um saco de voal para colocar os maltes dentro. Então, já vá atrás desse equipamento. Não tente improvisar. São coisas relativamente baratas e com 2, 3 cervejas que você faz em casa, comparando com comprar essa mesma litragem, você já se pagou esse hobby. E daí já vem Entendeu? um terceiro ponto, né? A pessoa tem que curtir cozinhar, mas também não tem que achar ruim a boa e velha gambiarra, né? Que também faz parte Sim. da vida do cervejeiro, né? Então, daqui a pouco ele tá com. Ó, entrou o Vini para o homem do engate rápido. Então, são coisas assim que a gente aos pouquinhos vai adaptando em casa. Mas, por exemplo, uma panela com um voal, que é o famoso brew in a bag, né? Já dá para começar e dizer assim: eu fiz minha primeira cerveja e vou beber o resultado. E não importa o jeito que sair, sinceramente, Júlia, depois que a gente fez a nossa primeira cerveja, a gente vai achar linda, maravilhosa, porque transformou um monte de grão, né, cozido dentro de uma panela em algo alcoólico, a gente já tá bem contente, né? É algo que inicialmente parece como é que fala? Um mingau daquela farinha láctea. Eu sempre falo. Eu nunca Sim. gostei disso, mas eu vi as pessoas comendo quando eu era criança, então eu tenho essa imagem do mingau de farinha láctea. O A cheirinho. mostura é isso. Você olha e fala, meu Deus, não vai dar certo. E dá. E isso é o que eu sempre falo. Sempre sai cerveja. Se você seguir aqueles passos básicos que você foi atrás e se informou de fato, sempre sai cerveja. Quando eu dou aula, eu falo, gente, vocês podem errar, pode ficar diferente, vocês podem esquecer uma etapa, mil coisas pode acontecer, mas dificilmente vocês vão errar de uma maneira que não vai sair cerveja. Não vai ser assim. Sai cerveja, entendeu? Sempre sai. Então é legal porque é que nem falo também para fazer pão, sempre sai pão. Às vezes é um pão meio murchinho, às vezes não cresce, às vezes fica esquisito, mas sai pão. Chama pão, tá ali assado, você vai fatiar e vai comer, entendeu? É a mesma coisa, então sempre sai cerveja. Os equipamentos, para terem uma ideia de custo, tá? Para fazer 10 litros de cerveja, você gasta uns R$ 600 mais ou menos com todos os equipamentos. Inclui termômetro, inclui um equipamento para medir a quantidade de açúcar que vai fermentar, que é o densímetro, inclui colher, inclui uma série de coisas. Então, pensando aí, os R$ 600 em 4 vezes no cartão, eu consigo começar a fazer cerveja no fogão de casa, que é o fogão A panela normal para que a parte gente precisa. quente, a bombona para fermentar, as mangueiras, sai tudo? Exato. Então, com um fermentador, uma panela, você vai precisar colocar num lugar para fermentar, normalmente um pequeno balde alimentício. Então, Uhum. um balde para fermentar, uma panela para fazer as etapas quentes, colher, um cravador para você fechar a garrafa. Um essencial sai aí uns R$ 600.
Como todo hobby, o céu é o limite, né? Se você quiser transformar a sua casa numa master cervejaria, você pode gastar mais. Mas não é um hobby caro. E é muito comum, como eu fiz quando eu comecei a fazer cerveja, juntar um grupo ali, dois, três amigos, para dividir o equipamento no começo. Porque aí sai super baratinho e vocês podem fazer cerveja juntos, ou como a gente fazia, o equipamento ele ficava passeando pelas casas. Fica Passavam coisa para tipo, casa de um. guarda compartilhada, ficava na casa de uma, pegava para casa da outra. Então, assim, de fato, é um hobby muito barato. E para fazer, por exemplo, uns 20 litros de cerveja, você vai gastar em ingrediente uns R$ 80. Então, Então, imagina, né? assim, 20 litros de cerveja, né? Isso dá, sei lá, pensar em garrafa de 500 ml, né? 40 garrafas, vai que renda um pouco menos, 30 e poucas garrafas. Mas é isso. Sai nem R$ 5 por garrafa Dá um de mês uma de cerveja. cerveja em casa, mais ou menos. Tomando 1 litro por dia. O Vini tá falando das Exato. acervas também, mas a gente tá falando agora, Vini, nesse momento de pandemia, né? Mas já já falaremos sobre as acervas, já já não, mais pra frente um pouquinho. Então, assim, Sim, tipo, eu sim. compro esse equipamento mínimo, que seja de 10 litros, né? Que eu consigo fazer no meu mini apartamento, né? Faço um checklist de tudo que precisa, né? Mando uma mensagem aí para Sinatra para perguntar, ou pesquiso na internet, ou tem outras escolas também, cada um na sua região que faz. Tem as acervas, como o Vini falou, que são as associações dos cervejeiros caseiros. Faz uma lista de tudo que precisa de equipamento e o que eu preciso então? Como é que eu escolho qual é o estilo que eu vou fazer? Como é que eu compro? O que são os insumos? Não sei nada, assim, tipo, o que é malte, né? Como é que horas eu ponho o álcool dentro da cerveja? Me explica aí, Ju, por favor. Adoro a pergunta que horas que põe o álcool. Principalmente quando eu apresento. Normalmente eu não apresento os sanitizantes antes, né? Mas quando eu falo do sanitizante álcool 70, às vezes as pessoas falam, ah, mas vai pôr o álcool na cerveja? Eu falo, Olha aqui, não. ó, tem uma pessoa que falou que vai começar essa semana, dessa semana não passa, comprou o kit cervejeiro de 60 litros, vai fazer pela primeira vez. Arrasou. Mas, Corajosa, tipo, Valquíria! Uhul! meu 60 Deus, já vai fazer um montão. Muito Parabéns! bom. Dá para Qualquer 2 dúvida me semanas de escreve, cerveja em Valquíria. casa. Né? Muito Mas bom. aí, Já dá Ju, para passar a semana. Mas, enfim. Que eu tinha que te responder? Dos ingredientes, né? tipo, como é que eu escolho? Qual será que é o melhor estilo para eu começar? Né? Como é que eu Eu sei o que sempre eu tenho que comprar? para começar a fazer, primeiro um estilo que você gosta. Acho que isso é muito importante. Porque você tem uma memória daquele. Primeiro que você vai curtir, né? Pô, você tá fazendo. Nem fazer uma comida que você não gosta, faz sentido nenhum. Né? Já faz um estilo que você gosta. Ah, eu não gosto de cerveja muito amarga. Witbier, Blonde Ale, tá? Ah, eu gosto já de IPA, APA, mais amargo. Perfeito, são ótimos estilos para começar também. Eu só falo para evitar estilos muito alcoólicos, porque você vai trabalhar com uma carga de ingredientes maior, então a manipulação é mais complicada para quem não tem tanta prática. E porque a fermentação é mais complexa, você vai ter que pôr mais levedura, sai mais caro, vai ter que pôr mais levedura e acompanhar bem a fermentação. Porque, de fato, tem uma complexidade um pouquinho maior. Então, eu sempre recomendo, não começa a pirar de me fazer a cerveja de 14% de álcool. Depois, com mais experiência, acompanhando fermentação, você vai ter mais facilidade para chegar nesse resultado. Mas, Ju, E eu sou faça... aquela pessoa de tomar Pilsen. Eu gosto muito de Pilsen. É isso que eu vou falar, outra coisa. Não comecem fazendo lager também. Lager e ale, a grande diferença desses grandes grupos de estilo de cerveja é a temperatura de fermentação ideal. Todas as cervejas que são fermentadas como lager, e não achem que só a lager, que é o chopp do boteco, que é lager, então Bock, Doppelbock, Helles, vários estilos são lager, né? Só um parênteses, assim, lager, gente, pode ser qualquer cor, qualquer teor alcoólico, qualquer coisa, tá? Mas pra gente falar aqui para quem, nós cervejeiros, se a gente já tá fazendo cerveja, etc., lager é aquela cerveja que a gente preparou o mosto, cozinhou o mosto, que a gente vai falar daqui um pouquinho mais, mas que eu preciso de temperatura bem baixa para a levedura trabalhar e transformar esse mosto em álcool. Então eu preciso ter uma geladeira, um controle de temperatura para que baixe muito, assim,
muito a temperatura. Vai ter que ter uma temperatura ali média em torno de 6 graus, por exemplo. E ale Exato. é aquela cerveja que fermenta a temperaturas bem mais altas, tá? Então é bem mais fácil de controlar. Então, uma pesquisinha também sobre estilo de cerveja, o que que é cerveja ale e o que que é cerveja lager. Nós, como cervejeiros aqui caseiros, que já sabemos mais ou menos o que que a gente está fazendo. Manda bala aí, Ju. Desculpa te Exato. interromper. Você consegue... Não, imagina, é isso mesmo. Tentem não fazer uma cerveja que é lager, porque você vai precisar de equipamentos como uma cerveja, uma geladeira dedicada. Diferente de fazer uma ale, que você usa o fogão de casa para as etapas quentes e pode fermentar a temperatura ambiente mesmo. Com bom senso, Aproveitar o sempre inverno falo, até põe também, na né? janela com sol, mas temperatura ambiente perto dos 20 graus. Sim, nessas semanas que tá frio, todo mundo põe ali um cobertorzinho em volta do fermentador. Eu mesma fiz uma cerveja bem quando veio a frente fria, né? A gente põe ali junto para dormir junto, para ficar quentinho, mas nessa temperatura perto de 20 graus, fermenta bem. Põe um E se você edredom. gosta muito de uma Pilsen, por exemplo, você pode fazer uma cerveja dourada, leve de corpo, refrescante e fermentar como ale também, tá? Então, adapta para o que você gosta sensorialmente, mas comece com ale. Sim, pode Depois fazer você uma compra uma e-mail. geladeira usada. Depois o céu é o limite, como eu falei, né? Mas, enfim, para ficar com um resultado legal. Se você quiser fermentar a cerveja lager em temperatura alta, a tua cerveja fica com cheiro de ovo e a culpa não é minha, eu avisei pra você não fazer isso. Ovo podre, né? Não é nem ovo. É, e degustar é muito importante também. E eu sempre falo isso também em aula de análise sensorial e de fabricação. Degusta junto com a sua cerveja ou antes de fazer aquele estilo. Porque você tem uma referência do que você está fazendo, tanto de o papel ali sensorial de cada ingrediente, como vai ficar, e também onde você quer chegar de resultado. Então, quando é um estilo que você já degusta, é legal começar, porque você já tem essa referência. Fala, ah, a minha Weiss está ficando legal, porque está parecendo aquelas que eu compro, né? Te dá um parâmetro de onde você está chegando. Toma Começa a fazer um antes estilo. para se inspirar, né? Toma antes para É, se inspirar, baixar o santo cervejeiro ali, né? E depois toma junto com a tua para comparar, tipo, e procurar entender o que pode será que ficou um pouco diferente. Às vezes troca com alguém que tem um pouquinho mais de experiência, né? Cervejeiro caseiro, a gente vira uma comunidade, todo mundo se ajuda. Como eu falei antes para vocês, para esse moço aqui eu dei uma cerveja minha para ele provar e me dizer o que eu achava. Ele me deu a Viena Lager dele que eu tô tomando e a gente vira uma grande comunidade. Mas Ju, o que vai na cerveja, afinal de contas? O que eu tenho que comprar para fazer cerveja? Insumo. vamos lá. Então, hoje em dia é Caneta difícil e quem papel, nunca viu. gente. Mas esse aqui é malte, tá? Esse aqui é um malte de cevada, mas pode ser também de trigo, centeio. Só que normalmente grande parte das receitas leva malte de cevada. E o malte é a fonte de açúcar, né, para fazer a cerveja. Então, se a gente estivesse falando de vinho, eu estaria mostrando aqui uva. Então, dentro do malte tem amido, que é a fonte de açúcar para fermentação. Então, quando eu falei para vocês evitarem fazer cervejas muito alcoólicas no começo, é porque vocês vão precisar de uma carga de malte, um volume maior, você precisa de mais açúcar para fazer uma receita muito alcoólica. Primeiro complicador, fazer tudo caber na panela. Então, não entrem nessa agora. E são maltes, né? O malte, ele é a cevada germinada. Então, para não aprofundar demais, mas assim, o que é muito legal de fazer cerveja, e isso vale para as grandes fábricas ou para quem faz em casa, é que tudo que a gente precisa está no malte. O açúcar está no malte, as enzimas para o processo estão no malte. Então, ele é um processo muito natural, né? Então, e é uma das coisas que me atrai muito em fazer cerveja. E outro, que é um hobby muito acessível, hoje a gente pode dizer, no Brasil, inclusive, em qualquer lugar que você tá, você pode fazer uma cerveja espetacular, inspirada em cervejas tradicionais do mundo todo. Porque como os ingredientes, você viu aqui, ele foi pré-germinado, o cereal, e seco. Então ele resiste muito tempo, viaja muito bem. Então a gente consegue fazer qualquer estilo de cerveja em qualquer lugar. Diferente de outras bebidas que às vezes você tem que estar perto da fonte, né? O vinho você tem que estar perto da vinícola, perto, logo depois da vindima. Cerveja não. Acordei amanhã, vou fazer, meu Deus, uma Doppelbock com framboesa. Pronto, pega os ingredientes e faz onde você estiver. Com isso eu acho muito legal.
E hoje a gente tem muita disponibilidade de ingrediente aqui no Brasil. No Brasil, Diferente quando a gente começou, que tudo era mato. Inclusive, os lúpulos, né? Que é outro ingrediente fundamental, tanto para dar um equilíbrio nesse dulçor ou para deixar a cerveja mais amarga, no caso aí de uma IPA, por exemplo. Hoje, para o cervejeiro caseiro, já existem embalagens pequenas, fracionadinho, assim. fracionado, que garantem muito aroma. 10 anos atrás, a gente nunca ia conseguir o mesmo aroma. Só, desculpa, voltando um pouquinho antes na questão do malte, outra coisa que também não tinha um tempo atrás, mas onde você compra os insumos, você pode pedir para eles moerem o malte para você não fazer a sujeirada na tua casa, que eu já fiz um monte disso em casa, e é uma desgraça, porque é um pó fininho, assim, que cola em tudo que é lugar. Então, você vai fazer cerveja, você pede pro pessoal, assim, me manda o malte moído, por favor. Então, até nem isso você tem trabalho. Sim, isso é um grande facilitador, Nada né? Esse malte, ele não é moído como farinha, né? Ele é só quebrado. Mas assim, se você puder moer na hora, melhor. Ou, né, no mesmo dia, enfim. Só não recomendo pedir pela internet moído. Tem uma porcentagem ideal de malte para você ter uma cerveja de qualidade? Não, isso depende muito do estilo que você está fazendo. A quantidade de malte necessária, a quantidade de açúcar, vai depender do que você está fazendo. Então, preciso de mais álcool, vou fazer mais álcool, preciso de mais açúcar. E a variedade do malte também. Então, olha, esse daqui é um malte torrado. Ele vai dar cor, aquele sabor e aroma de café. Então, tem muitos tipos de malte. A gente faz um blend para chegar na cor e nos sabores bases de cereal que a gente quer. E agora, os paradigmas, né? Tipo, a gente fala de ter milho na cerveja, açúcar na cerveja, isso vai de acordo com o estilo, né? E a qualidade tá mais no processo do que eu tô fazendo do que de fato a quantidade de malte, de cevada, de fato, que tem na cerveja. O que a gente quer? A gente quer alimentar a levedura, né? Para ela se alimentando desse açúcar, por exemplo, que tem no malte, tem que tem no açúcar, que tem no milho, que tem no arroz, etc. Tem no trigo, tem na aveia. Para ela se alimentar e transformar isso em gás carbônico, em dióxido de carbono, CO2, que são as borbulhas da cerveja, e em álcool, né? Que é isso que a gente busca. Exato. Então, não tenho essa preocupação de que a cerveja tem que ser puro malte. Muitos estilos de cerveja levam aveia, açúcar, o trigo não malteado, o trigo, né, cru, arroz até. E isso, quando tem uma intenção de mais corpo, menos corpo, mais cremosidade, mais espuma, o cervejeiro ele tem que saber dosar, e isso vem com a experiência, é lógico, né? Essa composição de maltes. Até já faço aqui um parênteses de uma das minhas outras dicas. Comecem seguindo receita, gente. Sim, é essencial. Porque a receita da cerveja, ela vem, além dos ingredientes, algumas dicas do processo, umas temperaturas do processo. E ninguém vai acordar e tirar da cabeça do nada uma receita que você nunca fez. Você não faz isso com comida. Ninguém acordou e falou, vou fazer um cassoulet hoje, hein? Acordei e tem tudo sabendo fazer um cassoulet. Você vai pegar uma receita e fazer o cassoulet, né? É a mesma coisa. Então, não comecem fazendo Frankenstein, mexendo qualquer coisa na panela, porque pode ser que o resultado não seja equilibrado, agradável. Então, sigam uma receita. Os brew shops têm já kits prontos, ou pesquise em sites, principalmente os sites mais especializados. Tem um que eu gosto bastante, que é o Brew Your Own, que é em inglês, mas tem também boas fontes de receitas em português. Sim. E, gente, simples. Se der para fazer uma cerveja que tem um malte só, né? Uma rampa de temperatura só, que a Ju já vai falar, um perfil, né? Água de forma simples, né? Um lúpulo, 2, sabe? Procurem fazer o simples. A gente tá falando da primeira vez que você vai fazer cerveja na sua vida, tá? Bom, Juju, exato. Nós passamos então pelo malte, que ele tem a função de açúcar. Ele vai ser cozido em água. É um cozimento, isso que eu falei que parece um mingauzão. Isso a gente chama de mostura. E esse cozimento, ele serve para a gente quebrar o amido que tem aqui dentro em açúcares menores, tá? Então, é a mostura que acontece na panela cervejeira que eu falei. Que pode ser um caldeirão do tamanho de uma espagueteira para fazer 10 litros. Ou, né, nossa colega que comprou de 60 litros já é
Uma panela bem grande. E imagina só, para fazer numa cervejaria, o processo é exatamente igual. Só que é uma panela para 1.000, 2.000 e que é toda automatizada, né? Medição de temperatura automatizada. Esse cozimento ele acontece em temperaturas controladas. Então você vai controlar ali num termômetro alimentício, boca do fogão, facinho. Esse mosto, que é o líquido que vai sair dessa mostura, né? Que é um líquido doce, super doce. Quando cai no chão, fica. Eu falo chão de balada, é chão de balada. Fica grudento porque é super rico em açúcar. Então, assim, chão de balada. É a sensação que eu tenho, às vezes, quando eu dou umas espirradas aqui em casa, quando eu faço cerveja. Esse mosto, a gente vai ferver para colocar o lúpulo. Então, o processo, essa etapa quente, para produzir o mosto cervejeiro, ele vai levar umas 4 horas, tá? Sem o bagaço do malte, só o líquido, a gente acrescenta o lúpulo. Ó, o lúpulo, eles perguntaram para que serve o lúpulo aqui. Ele vai dar amargor na cerveja ou só esse equilíbrio, né? Como se a gente desse uma temperadinha para a cerveja não ficar enjoativa. No caso de cerveja, por exemplo, uma Weizen e uma Witz que eu citei, que não são cervejas amargas, mas que o lúpulo tá ali que a gente fala só de suporte, ou em quantidades maiores, durante essa fervura, uma fervura de pelo menos 1 hora, em quantidades maiores ele vai aparecer no sabor, vai aparecer no aroma também. O lúpulo, ele também, ele é bacterostático, né? Mas hoje em dia a gente tem muitos controles para cerveja, para a gente não ter que confiar no lúpulo com a propriedade dele bacterostática para evitar uma fonte de contaminação. Tem um grupo de mulheres cervejeiras mesmo? Vai. Tá a cheio. Gente inclusive todos bons. Eu e a Rô. E todos eles nós estamos lá. Porque a gente a quantidade de lúpulos são pesadas. É isso que eu falei. Tem muitos tipos de lúpulo. Isso eu acho muito interessante. Isso aqui são os pellets, tá? Mas o lúpulo ele é feito a partir de uma flor de uma planta trepadeira, mas aqui ele já está processado em pellet. Ele dura bastante tempo. O lúpulo, dependendo do tipo de lúpulo, ele tem um potencial de amargor maior. Então, vão ser quantidades pesadas, mas, por exemplo, esse aqui é só um exemplo, tá? O Relax. Adoro esse nome, Relax. Se eu for usar um Cascade no lugar do Relax, por exemplo, que é uma outra variedade da planta, eu vou ter que ajustar a quantidade, porque o Cascade vai ter um potencial bem maior de amargor, tá? Então, sempre tem uma quantidade de lúpulo para receita e uma variedade. Lembrando, estou fazendo uma cerveja de origem americana, vou usar lúpulo americano. Estou fazendo uma cerveja inglesa, vou usar lúpulo inglês. Né? Eles são importados e eles ficam super bem nas embalagens por muito tempo. É uma atmosfera controlada aqui dentro. Então, eles chegam super frescos nessas embalagens. Evitem comprar lúpulo já fracionado, que alguém comprou 1 quilo, foi dividindo, que já aberto ele perde um pouco de aroma e de intensidade de sabor. Gente, quando vocês forem procurar a primeira receita de vocês, vai estar tudo isso escritinho, né? Então, se for fazer uma APA, que é uma American Pale Ale, normalmente, se vocês pegaram uma receita num local confiável, vai ter lúpulos americanos, porque o American vem em função, né, da característica norte-americana que é dada, nesse caso, nessa escola, pelo lúpulo. E daí, quando vocês forem verificar essa receita, eles vão falar lá qual é o lúpulo que é utilizado e vai ter essa informação do alfa-ácido, que é o que vai dar, que vai ser utilizado para calcular o amargor. Vocês não precisam se preocupar com isso imediatamente, mas são só detalhezinhos para vocês irem se ligando, assim, no caso de querer, por exemplo, fazer a mesma receita da próxima vez e usar um lúpulo diferente. Então, aos pouquinhos vocês vão se acostumando com essa linguagem, né? Ju, exato. Mas eu tenho uma dúvida anterior ainda, porque assim, tipo, eu sempre ouvi falar as perguntas. Eu sempre ouvi falar. Um amigo me contou que cerveja boa mesmo é aquela que é feita com a água pura da cascata que fica na serra aqui, né, da fonte pura, água de pura fonte. Que água que é a cerveja em casa, Ju? É uma história linda para contar. Só fazendo parênteses aqui, ó, Fazenda Citra, perguntando dos grupos cervejeiros,
Manda uma mensagem por inbox só para eu não perder teu contato, Porque que eu mando. não é o tema aqui, mas daí manda pra Ju, que é o contato que ela tá ali, ela responde. Eu faço. A água da cerveja. Na sequência dessa live, eu tenho uma degustação, agora eu faço degustação pelo computador, né? Eu entro pela tela. E é a pergunta que sempre me fazem em degustação, produção, etc. Mas e a água? Gente, a água cervejeira hoje, o que vocês precisam pensar em casa é não usar água da torneira, porque ela tem cloro. E esse cloro, ele vai permanecer sensorialmente na sua cerveja. Não como cloro, mas um composto chamado clorofenol. Vai ficar com cheirinho de mertiolate, gente. Entendeu? De antisséptico, essa cerveja. Então, não use água clorada. Vocês podem ferver essa água antes de usar e na sequência, tá? Vocês já usam. Ou usar água mineral ou um filtro que tire cloro, tá? Isso é bem importante. E a mesma coisa que você faz nas cervejarias. Tem uma cervejaria aqui na área industrial. Ninguém fala que eu uso a água ali da área industrial, hein? Que ótima. Gente, a água é água e ela tem características químicas, físico-químicas diferentes. Se eu tô aqui, eu tô em Tóquio ou tô na Califórnia. O que as cervejarias fazem? Pegam o perfil dessa água, o rótulo que vem numa água mineral é o perfil da água. E ajustam para o tipo de cerveja que estão fazendo. Então, em casa, tua principal preocupação é não ter cloro e ter um pH abaixo de 7. Grande parte das marcas de água mineral tem essa faixa, então não é uma coisa difícil até comprar aquele garrafão de 5 litros para ter certeza, porque tá ali do lado escrito tudo direitinho. Sai com o garrafão do supermercado, né? Ou se tem um filtro em casa, sabe que pode filtrar também e vai dar um bom produto, né? Exato. Então, assim, não achem que precisa ser a água mais do lugar tal. Isso é storytelling do marketing hoje em dia. É super legal de contar. Tem uma se você explicação tá histórica para isso, mas a gente não está mais na Idade Média, então a gente não precisa mais ir atrás disso. Exato, entendeu? Hoje todo mundo recebe uma água. Todo mundo que se mete a fazer cerveja caseira dentro deste nosso privilégio, né? Recebe uma água encanada ou tem acesso à água mineral. Então, é isso que vocês vão usar. E é a mesma coisa que acontece nas cervejarias. O importante para um cervejeiro profissional é conhecer o perfil da água e, de repente, colocar algumas modificações de pH, colocar cálcio. Mas é isso, tá? Mesmo os cervejeiros das gigantes cervejarias vão fazer essa padronização da água. Então, mesmo que ele esteja do lado da cachoeira, a água vai entrar na fábrica, ele vai padronizar e mudar ela da mesma maneira. Só que é mais bonitinho contar que a água veio da cachoeira do que veio da zona industrial. Mas em termos de processo, é a mesma coisa, tá? Ju, tem duas pessoas perguntando sobre receita. Onde achar receita e quanto leva de malte lúpulo? Quantidade de malte lúpulo, vou passar uma estimativa, mas para um tipo de cerveja, vai variar bastante. Para uma cerveja que tem ali uns 5, 6% de teor alcoólico planejado, que aí tem muito estilo que tem esse teor alcoólico médio, você vai gastar uns 6 quilos de malte, tá? Para 10 litros, só para eles terem mais ou menos a noção de percentual. Oi? Para 20 Para litros? 20 litros. Tá. Uns 6 quilos de malte, tá? Então, mais ou menos isso. Se estiver fazendo uma cerveja menos alcoólica, você vai gastar até menos em quilos de malte. Lúpulo, para fazer uma cerveja como uma Witbier, por exemplo, você vai gastar um pacotinho desse aqui, vai gastar 15 quilos. Se estiver fazendo uma IPA, tal, caprichar, comprar um lúpulo mais caro, porque tem valores diferentes, você pode usar 1 ou 2 pacotinhos desses, 50, 100 gramas, e vai gastar aí talvez uns 30, 40 pila, uns 40 reais em lúpulo, tá? Mas é isso, pensando em 20 litros de um estilo médio aí de cerveja. Aí o céu é o limite, como eu falei, estilo você vai fazer, ou às vezes você quer comprar aquele lúpulo super raro, que é pouco produzido no mundo, vai ser mais caro, né, gente? Mas aí são escolhas. Ju, tem uma pergunta importante da água aqui. É sobre deixar 24 horas a água da torneira descansando para depois poder usar na produção. Confere, produção. Não, eu não gosto desse procedimento. Você deixa uma água ali parada e você começa a ter uma chance de contaminação microbiológica na água, tá? Eu fervo, se eu faço isso, às vezes eu faço em casa, porque eu tô sem o filtro aqui. Fervo a água e assim que ela cai para a temperatura que eu vou usar, que é uns 70 graus, eu já uso, tá? É sequencial, porque eu tirei o cloro. Como eu tirei o cloro, que era o que protegia ela de contaminação microbiológica,
a gente já usa na sequência, Entendeu? tá? Ferve a água, fica acompanhando a temperatura da água. Quando ela chegar na temperatura, né, para colocar a panela para funcionar, para né, botar o malte lá dentro, o malte moído lá dentro, né, já usa imediatamente. Não espera nada porque pode ter contaminação na água. E daí aqui de novo uma pergunta sobre água de mina. A gente que não tem, pessoal, como controlar, né, a água, não tem um laboratório em casa para ver como é que tá a microbiologia da água, é muito complicado a gente usar água de mina, água de poço, essas coisas, porque ela pode ser muito dura, né, ter muitos sais, ela pode também ter algum tipo de contaminação, né, pode ter, sei lá, pode estar contaminada com algum lençol, alguma coisa assim. Então, se É possível, muito comum, se né? Os tiverem pontos filtro em são. casa, pode falar, Ju. Os poços não são de profundidade, normalmente, esses poços de sítio e tal. Uhum. Então, você tem que mandar essa água para análise. Tem vários laboratórios pelo Brasil que fazem análise dessa água. Vai te custar, vou chutar, aí uns R$ 200. Eu não sei É mais ou exatamente menos quanto é que isso. vai É uns ser, R$ 200 é mais ou mesmo. menos isso. Se você quiser, mas é algo que você tem que fazer constantemente por conta de contaminação por lençol freático e tal. Então, para quem vai fazer 10, 20 litros, 50 litros, galão de água, gente. Entendeu? Você tem total controle do que você está fazendo. Eu sempre defendo isso, facilitando aí. E o bom é que Juju, é retornável, né? Então não é os aquele nossos, plástico para cima. os nossos papos são sempre rápidos. Então a gente tem 15 minutos para terminar de contar como é que a gente faz a nossa primeira cerveja. Ó, gente, estou Tá fazendo um pronto? ampassando real do processo, porque, né, vocês veem que tem muito pequeno detalhe. Mas, assim, cozimento de água com o nosso blend de maltes, que vai dar a cor e muitos sabores, aqueles sabores de caramelo, biscoito, toffee, cacau, normalmente vem dessa base de maltes. Depois a gente pega a sua parte líquida desse mosto, já tá super doce, extraímos os açúcares e os maltes, vamos ferver com os lúpulos. E aí a gente vai controlar a quantidade e a variedade de lúpulo para escolher o tanto de amargor e o perfil também, porque tem lúpulo que é mais cítrico, tem lúpulo que é mais floral, enfim, esse perfil de acordo com o nosso objetivo de estilo. De quando em Esse quanto processo tempo a gente vai vai levar. adicionando. Tudo isso a receita vai passar. A primeira vez que vocês Vai forem fazer, passar. vão ver assim, Tanto tem de que lúpulo, botar. tanto tempo de fervura. Exato. Passou isso, esse líquido vai ser resfriado para aquela temperatura que a gente falou, perto dos 20 graus, se você estiver fazendo uma ale, O mais para rápido colocar a possível. levedura. Quando a gente começa a resfriar o mosto, lembrem que isso é um suco bem doce, né? E que não é só a levedura que gosta de comer esse açúcar, bactérias também gostam, né? Então a gente tem que resfriar o mais rápido possível para passar ele para o fermentador. Exato. Quando eu falo de contaminação na cerveja, eu não quero despertar nas pessoas o medo de fazer um produto. Eu vou fazer uma coisa que vai fazer as pessoas passarem mal, né? A contaminação microbiológica na cerveja, ou seja, essas bactérias que eventualmente possam entrar ali no nosso mosto e começar também a fermentar ou se alimentar daquele açúcar, elas vão mudar o sabor da cerveja, principalmente. Então, vão trazer uma acidez não planejada, mas elas não vão te fazer mal, te dar uma doença. Não vai. Não é a mesma coisa em relação a alimentos, né? Por exemplo, um leite estragado, uma carne estragada, contaminada. De fato, ali crescem micro-organismos que podem te dar uma intoxicação. Os micro-organismos que crescem no meio na cerveja não te dão este tipo de problema. Você não vai parar no PS tomando um soro na veia. Só que a sua cerveja, depois da fermentação, vai estar nada do que você imaginou. Então, essa é a preocupação de colocar logo o fermento, porque a fermentação alcoólica, eu acho que nem todo mundo, até pessoas que começaram a fazer cerveja não sabem disso, ela não é a via melhor para essa levedura aqui, para esse fermento. O fermento é uma levedura, tá, gente? É um micro-organismo também. Mesmo que a gente usa também fazendo pão, fermento, essa é a lógica. Saquinho de Levedura. fermento, gente. Vocês estão vendo ali o saquinho? É que nem saquinho de fermento de pão, inclusive é da mesma família. Saccharomyces que nem O Vini fermento falou que beber 20 litros vai pro PS. Gente, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não vai te dar nenhuma doença. Gente, não ouçam o Vinícius, tá? Ele tá fazendo terrorismo. Olha o abridor do Vinícius aqui, inclusive. Não ouçam o Vinícius. Mas olha, o que eu quero dizer assim é que a tua fermentação ela tem que ser saudável. Então,
Se você coloca isso aqui no mosto fervendo, você vai acabar com essas leveduras, né? Elas precisam estar na temperatura de fermentação da cerveja, que é nessa temperatura para uns 20 graus para essa primeira cerveja que é uma ale. Então a gente baixa essa temperatura o mais rápido possível. Normalmente são usadas serpentinas, tá? Que passam água por dentro. Balde de gelo. Balde de gelo, o melhor que você puder fazer para resfriar mais rápido. Porque uma vez que começa a fermentar, as leveduras, elas começam a produzir álcool. O líquido começa a ficar um pouquinho mais ácido, é normal. E isso inibe o crescimento de outros micro-organismos. Então, a fermentação em si, ela não é a via metabólica que a levedura consegue mais energia. Mas é que ela protege aquele líquido e fala, opa, aqui só eu vou brilhar. Entendeu? Então, quando você começa uma fermentação, o que você quer é isso, a levedura dominando, arrasando e mais nada tendo espaço ali para crescer. Então, é isso que está acontecendo durante a nossa fermentação. E a fermentação, historicamente, protegia os alimentos. Por isso que os fermentados foram importantíssimos na humanidade. Por isso que se bebia cerveja ou fermentados em geral, né, durante a Idade Média. Porque, gente, a água era super contaminada. Mas os fermentados, mesmo que alguém não soubesse fazer e ficasse ruim, seguro era. É a mesma lógica. Do sal e álcool, né? São formas históricas, né? De manutenção, né? Da qualidade do alimento e da bebida ao longo da história. Ó, tem uma pergunta aqui sobre o Whirlpool, né? O Whirlpool é uma etapa que a gente faz depois da fervura, quando a gente vai transferir nosso mosto para o balde fermentador, tá? Perguntaram e a gente separa um monte de resto de lúpulo e precipitados dessa fervura. Se é melhor fazer quente ou já frio. Eu sou a favor de fazer o Whirlpool com o mosto ainda quente, tá? Porém, depois de alguns minutos que eu desliguei a fervura, porque o mosto ele tem que estar parado. Quando a gente desliga a fervura, ele tá ali se mexendo, tá? E eu não consigo fazer essa separação bem. Porque se você esperar esfriar para fazer o Whirlpool, daí você de fato está expondo o seu mosto muito mais tempo, sem ter colocado o fermento. Então faça o Whirlpool com o mosto ainda quente. Quando o líquido para o Whirlpool, o líquido fica girando sozinho. E em casa nada mais é do que uma colher que a gente mistura bem na panela, né? E consegue concentrar os sólidos no meio da panela. Então Rafael, pode fazer com ele quente. Desculpa, Ju. Tem uma pergunta do Rafael. Depois dessa live, gente, ela vai ficar salva no feed da Revista da Cerveja. Quem chegou depois, eu convido para assistir, porque tem algumas perguntas que a gente já respondeu, tipo essa do Rafael, se ele deve produzir uma lager. A resposta é não, mas assiste de novo essa live, tá? Teve uma pergunta lá atrás falando de caramelização para quem tem fundo falso na panela, que eu acho que rapidamente, assim, isso já é uma coisa talvez um pouquinho mais avançada, mas falar que não em rampa de temperatura baixa, ali em média de 66 ou até o mash out de 78, não precisa, não se preocupar com caramelização, tá? Óbvio que o ideal é ter uma bombinha que fique recirculando o tempo inteiro, mas não se preocupe com isso para começar agora, né? E a Valquíria fez uma pergunta importante, Ju, se ela pode colocar o fermento na panela e depois passar para os baldes. Não, gente, panela é etapa quente. Então, a gente vai finalizar nossa etapa quente com a fervura do mosto, fazer essa separação do trube, que é todos esses sólidos precipitados, é uma separação por física mesmo, mexe, deixa parar sozinho, que aí a gente vai ter tudo ali no meio da panela, no fundo, consegue tirar todo o líquido. E aí a gente vai pensar em resfriar e depois eu ponho a levedura. Inoculação de levedura é a última coisa que a gente faz. A levedura é um ser vivo. Não, falar que a levedura é um ser vivo. E se você colocar na temperatura de fervura, você matou o bicho. Né? Então você tem que botar ele na temperatura correta para ele se manter vivo e trabalhar. Tá bom? Exato. Então, eu só falo para as pessoas resfriarem na panela, porque existem fermentadores que a boca é bem estreita. E que aí o líquido tem que ir para o fermentador. Tem uns alemães, por exemplo, que o líquido tem que ir para o fermentador já frio, porque você não tem como fazer o resfriamento ali dentro. Nesses casos, você põe a sua serpentina, o chiller, dentro da panela, resfria na panela e já na sequência coloca para o teu fermentador. Senão, eu prefiro já transferir quente.
e resfriar no balde. Eu normalmente uso baldes de boca bem larga para fazer cerveja até 20, 30 litros, tá? Tinha umas duas perguntas que eu perdi, Rô, você Não, mas viu? então, eu convido essas pessoas que fizeram as perguntas que a Tá, gente não respondeu. Deve ser pessoal que chegou depois e a gente respondeu já essas perguntas mais pro iniciozinho da live, tipo, qual é a melhor cerveja, etc, né? Então, de tá, repente, no nosso fechamento aqui, a gente tem 9 minutos para terminar e aí falta coisa para falar. Eu falei que passa muito rápido, gente. é muito rápido. A gente, é a segunda live que a gente faz em uma semana juntas, né? Então a gente tá, tipo, na correria. Também, pessoal, já deixa recado agora. Quem tiver perguntas, pode entrar aqui no perfil do Cervejaria Escola ou no meu, E que é @RealJuliaReis. Podem ir mandando por lá. No nosso tempo a gente responde. Também tem várias lives que a gente faz. Então, salvas ali, vocês podem achar algumas informações, tá? Mas podem ir mandando por lá, por favor. pode me seguir também, Rosária Pens Pacheco ou Hildegard Cervejaria e vamos conversando. Vamos lá, Juju. Daí a gente resfriou e abriu o saquinho e tacou a levedura lá dentro. Vamos simplificar. É isso mesmo. Essa cerveja vai fermentar nesse fermentador por uma semana. E esses fermentadores, eles sempre têm uma válvula de escape de CO2, tá? Gás. Gente, a fermentação gera gás, por isso que as cervejas, as nossas bebidas têm gás. Só que no começo, como a gente está usando um fermentador que é de plástico normalmente, a gente precisa liberar isso, porque senão você chega um dia e a tua cozinha está coberta de cerveja por todos os lados. Então, Explode. vocês vão ficar escutando o gás sair desse fermentador aí por alguns dias. Então, é cerca de uma semana, que é o tempo de fermentação, que é o tempo que essas leveduras usam para consumir o açúcar que a gente disponibilizou no mosto e jogarem principalmente álcool ali, né, no líquido, mas também alguns sabores. Por isso que algumas cervejas têm ali uns aromas frutados e tal. A levedura às vezes traz também alguns sabores e aromas para a cerveja. Isso finalizado, depois de uma semana, já temos cerveja. A gente para de chamar de mosto e fala, fiz cerveja. Só que essa cerveja, ela tá turva, mas muito turva, e com aquele gosto de fermento de pão, porque você tem um monte de levedura ali no meio fermentando. Então, isso ainda vai para a geladeira. E é por isso que eu falo, cuidado com as quantidades que vocês começam a fazer cerveja em casa. Porque eu, por exemplo, estou fazendo 10 litros essa semana em casa. E assim, não fiz feira essa semana. Porque eu tiro a sacola ali, a gaveta dos legumes para colocar o meu fermentador ali para maturar, para a gente conseguir decantar toda a levedura. E isso acontece a frio. Então, se você não tem duas geladeiras em casa, começa com equipamento até 20 litros, que é um balde mais ou menos desse tamanho. Vai Você caber na consegue geladeira. pôr na sua geladeira mais fácil, tá? Então, tem de fato essa etapa final em geladeira. Se vocês têm mais de uma geladeira em casa, ótimo, põe ela no máximo. E essa temperatura ali dos 4 graus da geladeira vai dar conta de finalização, O tá? Vini falou Então, uma uma coisa que é cerveja, super você não vai verdade. estar um dia fazendo o mosto, mas ela vai demorar umas 2 semanas ali de ansiedade, olhando para ela estar pronta, tá? Só que assim, as 2 semanas você não tem que fazer muita coisa. Você só olha para ela, passa pelo fermentador e fala bom dia e espera Fazer terminar de fermentar. Certo? Não é assim, não é uma atividade que ela leva tempo para ficar pronta, mas não leva muito tempo para fazer ela. Você faz um dia a parte quente e aí você tem que esperar o processo acontecer mesmo. o resto quem faz Então, é a levedura, não é a gente. Tem que esperar ela trabalhar. A gente tem que dar as condições ideais para ela trabalhar. exatamente. Então, assim, entendendo bem esses processos, como acompanhar a fermentação, né? Que a gente tem medidas ali de açúcar para a gente ver que a fermentação está saudável. É paciência, entendeu? Não é uma atividade que é super complexa. Lógico, no vídeo das cervejarias aparece o cervejeiro todo dia, tirando uma amostra do tanque. Mas em casa, deixa uma semana, depois de uma semana vai para a geladeira, entendeu? Você tem que pensar em coisas muito pontuais durante esse tempo. Não é muito simples assim os processos para fazer cerveja em casa. É fogão, geladeira, colher, panela. Não é nada que vocês nunca viram, apesar das adaptações técnicas que eu tô falando, sabe? Então é de fato muito acessível, cabe em espaços pequenos.
pessoas que moram nesses novos apartamentos aí de um quarto, se você cozinha macarrão naquela panela ali, ó, cerveja você faz, no mesmo espaço. Juju, Então, mas aí a cerveja ficou pronta dentro do barril lá, tá cheio de levedura, e como é que ela vira o que eu abro a garrafa e tomo? aqui, isso aqui é um kombucha, tá? Que eu tava tomando, alcoólico, bem gostoso. Depois eu faço uma live sobre isso. Vocês podem ver que aqui no fundo, isso aqui é um pouquinho de levedura. Cerveja é a mesma coisa. A gente vai colocar ela numa garrafa, um pouquinho de açúcar e Se eu tiro fechar. a levedura, né, do fermentador, tiro aquele fundo todo, porque senão eu vou envasar a levedura. Sim, Que por não isso que tem ela fica na problema. geladeira, porque a levedura vai toda pro fundo do fermentador, né? Quando ela tá ali no fundo do fermentador, eu consigo tirar, normalmente tem uma torneirinha, então já sai o líquido limpo, a levedura ela fica abaixo da torneira de um fermentador, normalmente. A gente coloca na garrafa e coloca um pouquinho de açúcar. O tanto de levedura que ainda está em suspensão, que não foi ali para o fundo do fermentador, na geladeira, consegue fazer uma nova fermentação dentro da garrafa e o gás pela garrafa vai estar fechada, o gás vai ficar aqui dentro. Então tem uma terceira etapa que vocês precisam pensar, que é envasar essa cerveja para ela gasificar, digamos assim, né? Que a gente chama carbonatar. Então, fermentação uma semana na geladeira e uma semana esperando ela carbonatar na garrafa. Então, vamos fazer uma conta aí de uma média de 3 semanas para você tomar a cerveja que você produziu aquele mosto. Então, Só a eu falo, primeira que vai demorar isso tudo, né, Ju? Só a primeira vez, porque depois tu vai toda semana fazendo cerveja nova, daí entra no eu fluxo. falo. Se você fizer uma cerveja por semana, toda semana eu faço, eu não faço mais, mas assim, eu fazia uma cerveja e na outra semana eu já tinha uma pronta na geladeira para envasar e eu já estava tomando a do lote anterior. Então, se você cria um fluxo, você sempre tem cerveja para beber, cerveja para envasar já e cerveja que você está fazendo nova. Então, aí você consegue ter essa autossuficiência cervejeira. Se você quiser, né? A gente sempre compra cerveja também. Mas dá para ter essa autossuficiência mesmo em espaços pequenos, enfim. Então é bem possível mesmo. Então, envasa a cerveja, põe um pouquinho de açúcar, tudo isso na receita tá explicadinho. Tenta fechar Sim, muito bem a tampinha para não oxidar a cerveja e nem perder a carbonatação, o gás da cerveja. Espera ela ficar prontinha, gela e toma. exato. É lógico que aqui eu tô dando uma passagem por cima do processo, né? Espero que ninguém ache que saiu daqui dessa live arrasando o mestre cervejeiro. Mas acho que dá uma ideia de como que é o processo e principalmente para vocês entenderem que ninguém precisou de uma fábrica, enfim, nenhuma formação específica, nem nada disso. Acho que a mensagem que eu queria muito passar é: não procrastinem. Se vocês querem começar a fazer cerveja, não deixe para depois. Não estamos ficando mais jovens, né? O mundo não está ficando mais fácil. Então, assim, Justamente já de álcool começa, para não isso. precisa de nada específico além desses equipamentos e sim vão buscar informação. Eu Se acho você que quiser, se vocês quiserem, me serve procurem para no Dou Caminho. a live serve para dar essa coceirinha, assim, para criar dúvidas e desejo para as pessoas buscarem, nos procurarem e procurarem começar a investigar um pouco mais e querer fazer, né? Então, tipo, se Sim, eu sou uma pessoa que gosta de tomar tal cerveja, vou atrás para ver se ela é uma receita mais simples ou não, ou pesquiso assim, tipo, quero fazer minha primeira cerveja, ou que receita eu uso, ou lembrando, né, Rô, o processo, ele é muito similar para qualquer estilo. Ah, mas hoje eu vou fazer uma triple, amanhã eu vou fazer uma pilsen. O processo mecânica é igual. Vai variar os ingredientes, as temperaturas, os tempos, mas a mecânica é igual. Quando você aprende a fazer cerveja, você é capaz de fazer qualquer estilo. Você não precisa fazer, agora eu vou fazer um curso para fazer stout. não. Não, você já entendeu como faz cerveja. Aí você vai se aperfeiçoar. Você vai entender mais sobre os ingredientes, a variedade deles. Você vai conseguir ter mais controles do processo. Mas assim, você sai apto quando você aprende mesmo a fazer cerveja. E esse é o meu objetivo dando aula. A pessoa passa 5 horas comigo, às vezes um pouquinho mais, e ela sai de lá falando: ok, posso escolher um estilo de cerveja e fazer. Então, também é isso, né? Você aprende uma base para pirar. Se quiser enfiar pimenta na tua cerveja, você pode usar a sua criatividade, entendeu?
A Valquíria perguntou, então eu coloco o açúcar no balde, não mexe para não levantar a sujeira do balde? Não, Você Valquíria. tem que transferir para um novo balde um balde similar à tua cerveja e colocar o açúcar, tá? Ou colocar o açúcar já dentro das garrafas e aí transferir pela torneirinha. No fermentador acontece o mesmo que essa garrafa que estava de pé. A levedura fica toda aqui embaixo. Se eu acrescento açúcar e misturo, eu ressuspendo tudo. Então a gente faz uma transferência ou sifão ou usando a torneirinha e deixa a levedura para trás, tá? Tim Então, Hofer como tá você está falando fazendo que deve 60 ser muito litros, top. compensa você ter um recipiente similar ao teu fermentador para transferir tudo sem a levedura do fundo para fazer o invase. É muito mais fácil do que fazer garrafa por garrafa 60 litros, né? Aí complicou. Sim, a Valquíria foi ousada, foi ousada. Mas vai dar tudo certo, Valquíria, não se mixa não, e a gente quer saber depois do resultado. Tim Sim, Hofer falou inclusive que eu deve vou ser muito top fazendo. fazer cerveja. Eu acho que é isso que ele tá falando. Deve ser muito top. Será? A gente quer te ver fazendo cerveja também, cara. Vamos lá. Ó, eu vou até deixar aqui um recado. Eu nem postei isso ainda, mas já fica aí para quem tá falando de cerveja, tem dúvida. Quem quiser deixar amostras de cerveja para mim na Sinatra, Quem em for de São São Paulo. Paulo, a sede, mas podem mandar, quem se aventurar pelo correio, boa sorte, pode se aventurar. Pode mandar com um bilhetinho falando que é para a Júlia avaliar. Eu vou fazer lives, tá? Avaliando algumas cervejas, dando feedback, porque eu não posso fazer isso presencialmente nesse momento, acho que não é o caso, ainda reunir pessoas para ficar avaliando cerveja. Então, eu vou pegando essas cervejas aos poucos e vou fazer umas lives. Se quiser deixar, falar, ó, não cita meu nome, cita aí, põe um codinome, entendeu? Chaves, Homem-Aranha, não tem problema. Eu vou avaliar online e dando umas dicas de processo. Então, quem também, eu acho que tem gente que faz cerveja aqui acompanhando a gente, pode mandar para a sede da Sinatra ou deixar, se você for de São Paulo, lá com essas recomendações aí, nome e tudo mais, que eu também posso dar uns feedbacks. E quem for de Porto Alegre faz isso com a Rosária. Boa Manda sorte pra aí, eu não mim. sei como. Não, eu sempre recebo também. Sempre recebi. Então, quem for de Porto Alegre também quiser encaminhar para mim, quando eu for postar, faço também. Posso fazer por live sem problema nenhum. Quando eu for postar agora no feed, essa live no feed da Revista da Cerveja, eu vou colocar as arrobas ali dos contatos todos, né? Júlia, pessoal, da escola, os meus contatos também, para que vocês possam mandar mensagem, a gente trocar uma ideia e fazer essas avaliações sem problema nenhum e também encaminhar meios de vocês darem prosseguimento para essa maravilha que é o mundo de começar a fazer cerveja em casa. Sim, não tenho medo de pedir ajuda, de mandar cerveja para receber feedback. Eu aprendi assim, fiz uma cerveja nojenta muitos anos atrás e fui aprender exatamente atrás disso. Qual Fui foi o entender do estilo, Ju? processo Tu lembra? depois. Oi? Qual foi o teu primeiro estilo de cerveja? Acho que foi uma IPA, era alguma coisa. Tinha que ser lupulada, mas, gente, nem parecia. Mas eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. A primeira cerveja que eu fiz, eu tinha zero informação. Eu fui fazendo. Fui participar ali de um encontrão, entendeu? Então, só depois que eu fui, de fato, estudar sobre isso. Acho que todo mundo que não fez curso, a primeira vez que foi fazer uma cerveja, fez alguma coisa meio esquisita. Por isso que eu falo, se informem antes. Olha, eu vou receber Cerveja uma IPA. automatizada ou compacta em apartamento não precisa se você tem fogão, tá? Porque aí é uma diferença de investimento. Existem marcas de cervejaria, de cervejas, de equipamentos para cerveja menores, mas não precisa. Eu gosto sempre de falar que é acessível começar. Pode ser uma panela desse tamanho, fogão normal vai funcionar também. Não vai Claro que fazer menos meleca porque é automatizado, gente. não, Vai o ter mesmo louça para lavar sendo conhecimento. automatizado ou não. Não, você vai precisar do mesmo conhecimento para fazer numa automatizada do que você vai fazer numa panela com um Brina Bag. É a mesma coisa. Então não. Então, tu Olha, é uma obrigada. referência no Rio Grande do Sul, Rosária. Ó, meu papai tá ali, minha família tá curtindo a live. Meu pai mais cedo falou que ele não sabe fazer cerveja, ele não sabe o que que acontece que latinhas aparecem na casa dele. Então ele é preguiçoso. Ah, mas é que ele é bem relacionado, Ele né? é bem relacionado. Ó, qual é a temperatura aproximadamente? Você diz temperatura do quê? Ó, Carol presa.
Juju, fala das duas temperaturas, da parte quente e da parte fria da cerveja, então, por favor. As temperaturas que a gente precisa para as etapas quentes, cozimento dos maltes, a mostura, normalmente na faixa de uns 60 a 70 graus, tá? É uma temperatura obrigatória sempre, mais alta que a gente vai trabalhar ali nos 75, certo? Então, qualquer fogão consegue te subir essa temperatura, o teu mosto, até 20 litros. Acima disso, como bem falou Valkyria, tive que comprar um fogão industrial. Sim, for um volume muito grande, a chama do fogão normal não vai funcionar. Mas até 20 litros, tranquilo. Na sequência, a gente é popular no bairro. E fervura é ebulição, né? Larga lá. E depois da fervura, a gente, temperaturas de controle, digamos, para fermentação, faixa dos 20 graus. Na geladeira, a geladeira, a etapa de maturação, que você vai ter que colocar esse fermentador na geladeira, o mais frio que você conseguir. As geladeiras normalmente chegam uns 4 graus. Se você tiver um freezer, pode colocar ali perto do zero. Cuidado para não congelar, tá? Esses termostatos também são meio crazy. Então, só fica de olho se você quiser usar freezer. Eles normalmente congelam a cerveja. Você precisa usar uma gambiarra ali com termostato externo. Geladeira, gente. Põe no máximo, abriu, põe lá. Tá tudo bem. Juju, agradecimentos finais, que estamos chegando no nosso finalzinho. Recadinhos finais, por favor. Um beijo para minha mãe, para você. Gente, como eu falei, não procrastinem. Comecem a fazer cerveja agora, se é uma coisa que você tem vontade, desejo. Me procurem, eu dou toda a explicação e recomendação de equipamentos. A gente tem um brew shop associado à cervejaria escola, então com equipamentos para quem está começando, 10, 20 litros, esses tamanhos principalmente. E me procurem também com indicação de curso. A gente tem essenciais ali pelo EAD, a gente faz também presencial a partir de setembro. Tá com desconto até o final do mês, lembrei agora. Tá com 20%. E, enfim, mas me procurem também, se vocês são de outras cidades, se vocês querem dicas, eu vou ajudando vocês de verdade. Acho que nossa missão mesmo, como Sinatra, sempre foi de incentivar as pessoas a fazerem sua própria cerveja, a levarem isso para frente. Então, vou ficar bem feliz de responder, mesmo que eu demore um pouco às vezes, gente. Muito Juju, eu administro. rápido, Juju, que tá acabando o tempo. Gente, a live vai estar lá no feed com várias arrobas, etc. Nos sigam lá e peçam mais lives nossas para a Revista da Cerveja, que assunto é o que não falta. Beijo! Sim, a gente pode fazer várias. Só chamar. Beijo! Tchau, tchau.